Boa tarde para vocês, irmãos do coração, né? Estamos todos ligados nessa energia amorosa desse acolhimento fraterno, né? Que é vinda do todo o universo, que abrange todos nós. Nós estamos dentro dessa construção moral, né? Dessa ligação com esse divino que todos nós temos dentro de nós. Eu venho de uma família, né, que não tem religião, mas de muitas crenças que limitou a muitos dos meus que vieram atrás de mim e que limita a muitos ainda da minha família, né, a crescer, a olhar para frente. É como se todos nós estivéssemos dentro de uma caixa, né? E um de nós levanta, né, o pescocinho e vê o que tem lá fora, né? Porque às vezes as crenças, muito de nós, do nosso povo, da nossa família, só trouxe lá de trás, mas eles não vivenciaram, ficaram no medo dessas crenças, né? Deixaram de viver por causa de muitas crenças. Né? Eu vim de uma crença que na sexta-feira da paixão não podia varrer casa, não podia pentear o cabelo, né? É uma crença, né, que cada um carrega e a gente respeita aqueles que vivenciaram essa crença, né? Mas também eu respeito aqueles que levantaram o pescocinho para fora, né? E deram continuidade ao progresso, né? Que eu respeito aquele que tem essa crença, mas eu vou buscar conhecimento, né? Que nem uma vez, o meu chinelo, né? Ele caiu de cabeça para baixo, ficou, né? Do lado para baixo. E minha filha logo correu para pegar o chinelo e disse que eu ia morrer se meu chinelo ficasse virado. Então, assim, ela veio dessa crença lá de trás, né? E ela é muito mais nova do que eu. Então, ela tem muito mais crenças do que eu. Aí eu fui explicar para ela, né? Que não tem nada disso. Isso é o povo que um foi falando e o outro foi passando para frente, né? E são crenças. Que nem a vez ela chegou aqui em casa e viu minha roseira para cima do muro. Ela, na hora, ela arrumou um negócio de podar e foi podar a roseira, porque a roseira não podia atravessar o muro. Porque se a roseira atravessasse o muro, eu ia morrer. Olha o medo da morte, né? As pessoas, elas deixam de viver. Elas ficam aprisionadas nessas crenças. Então, eu, né, consegui colocar o pescocinho um pouco para fora. Então, eu saí de muitas crenças, né? Eu sei que eu não vou morrer porque meu chinelo enverou. Porque o que tem a ver o chinelo virado, né? O que tem a ver a roseira ultrapassar o muro, né? Se ela está crescendo, né? Ela vai buscar novos horizontes, né? Então, não tem nada a ver com a morte, né? E a morte nada mais é também, não é uma coisa tão ruim assim, né? Então eu vim de muitas crenças. E uma das coisas que me levou ao espiritismo, né, estar dentro do espiritismo, né, viver e vivenciar esse espiritismo, foi problemas familiares, né? Que aí quando resolveu, né, eu apaixonei pela espiritualidade, porque Deus de criança, né, Deus de criança, eu já sentia e via, né, essa espiritualidade à noite, né, mas eu não tinha entendimento. De medo, né, de não entender, né, do desconhecido, eu até chorava, né? E amanhecia muitas vezes, né, feito urina, feito xixi na cama. Até os 15 anos eu fazia xixi na cama, porque todas as noites, né, eu via os mentores, né? Eu via coisas, eu conversava com os espíritos, mas eu tinha medo. Então, esse medo eu fazia xixi. E minha mãe, por não ter religião, não é essa religião dentro dos templos. Não é essa religião dentro das casas, onde há tijolo e telhado. Essa religião que está dentro de nós, né? Com esse povo todo, né? Do invisível que está presente com a gente. Como ela não tinha esse conhecimento e como ela era cheia de crença, ela não conseguia ver essa espiritualidade que estava dentro com a gente, né? Que está sempre com a gente, né? Que separa, né? É esse véuzinho, né? Que tá fininho, feito uma linha que basta a gente fechar os olhos e nos conectar, né?
que a gente vê os nossos mentores, a gente vê os nossos guardiões. Então, eu me conecto muito com cada um deles, graças a Deus. E eu agradeço, né, essa vozinha que me acompanha, essa falange de Preto Velho, essa falange do povo da Calunga, né, que quando eu fui, né, chamada para trabalhar com o povo da Calunga, foi tão bonito, gente. Foi uma noite assim tão abençoada, foi um desdobramento assim maravilhoso, né? Eu me via entre as águas, as terras, o ar, né? Porque isso tudo faz parte de nós, né? Quando eu fui convidada a trabalhar com esses mentores, porque eles nos convidam. Eles não falam você vai trabalhar por obrigação. Eles te chamam e você aceita se você quiser. Porque o trabalho é de muito amor e de muito respeito. Tem gente que não acredita e a gente respeita, né? Que cada um, né, acredita naquilo. E tem pessoas que não acreditam porque elas não enxergam. Mas está tão visível diante dos nossos olhos, esses irmãozinhos, né? Esse povo dessas egrégoras, o povo os pleidianos, né? Os pretos velhos, os exus, né? Os caboclos, né? Quantas pessoas interpretam tão mal os nossos exus, né? Interpretam tão mal as nossas pombagiras, interpretam tão mal os nossos pretos velhos, acha que preto velho tem que vir curvado, né? Fumando charuto, né? Jogando fumaça na cara da gente, falando errado, né? Não é necessário essa imagem, né? Isso a gente, né? A gente plasma isso, mas eles são espíritos eretos, né? Uma desenvoltura muito grande, tem muita sabedoria, né? Traz lá dos seus ancestrais, dos seus povos antigos, a sabedoria da terra, né? Então, esses pretos velhos, eles não precisam vir curvados, eles não precisam fumar charutos, ficar jogando fumaça na nossa cara. Muitas pessoas, às vezes, passam com a gente nas marcas, né? E aí eles esperam isso da gente. Né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, né, com as entidades, com os pretos velhos, né, eu fumava. Eu não fumava, eu pegava o charuto, o cachimbo, né, o pitinho de palha, né, e naquele momento eu jogava fumaça na cara das pessoas, no corpo das pessoas, como se aquilo fosse limpar. E um dia, né, a vovó Cambinda me chegou assim no canto e falou assim: filha, eu vou te falar uma coisa. A coisa mais bonita e que vai expandir a sua consciência não é você ir atrás de pessoas que fazem as mesmas coisas. É você buscar o conhecimento. Eu não quero, minha filha, você nem fuma. Você não tem nem o hábito de fumar. Para que você vai fumar? Para que você vai jogar fumaça na cara das pessoas? Sendo que você, minha filha, não fuma. Sendo que você e nós aconselhamos, né? Todos nessa conexão de amor ao próximo, a gente aconselha as pessoas a não fumar. Como você vai aconselhar uma pessoa a não fumar e jogar fumaça na cara das pessoas? Né? Então, cada um passa por uma sala e você já passou por essa. Então, não há necessidade de fumar. Vamos passar pelo corredor e vamos abrir a porta da outra sala, que não há necessidade disso, né? E aí eu passei a não mais fazer isso. E aí como é que você, minha filha, vai aconselhar as pessoas a parar de beber? Se você usa a bebida e joga no corpo da pessoa para limpar o corpo da pessoa, né? Então não há essa necessidade da bebida, né? Muitas das vezes, minha filha, os médios são mal interpretados. Muitos estão trabalhando nos terreiros e são mal interpretados por causa dessas coisas lá de trás. Que antigamente se matavam bichos, né? E muita gente ainda faz isso, mas isso é porque eles ainda estão naquela sala. Você atravessou você passou por esse corredor. Nesse corredor tem um aprendizado, tem uma biblioteca. E tem livros para você estudar. E tem essa conexão com o superior que você vai em desdobramento
passar por estudos e vai compreender que não há essa necessidade. Eu lembro muito bem um dia que quando eu estava na marca, né, ajudando a tratar de um paciente, na hora eu peguei, né, a marafa, como dizem, a pinga, né, e joguei no corpo do rapaz, né? A espiritualidade me puxou minha orelha, que ficou assim, doendo 3 dias. Não há necessidade disso, minha filha, né? Não há necessidade de, quando as nossas irmãs pombagiras chegar, ficar engargalhadas, né? Não há necessidade. As nossas pombagiras, elas são mulheres sérias. São mulheres que trabalham a medicina da alma, que trabalham o nosso interno, né? Essa correspondência que tem dentro da gente, né? Muita gente acha que as pombagiras têm que ficar usando trajes sensuais, rindo, né? A torta e direita. Não. Às vezes ela te aconselha a você, né? A melhorar a sua autoestima, né? Às vezes é necessário fazer umas mudanças nesse corpo, né, físico de vocês, né, nesse templo que vocês têm, é porque há necessidade de elevar, né, trazer a vontade de sorrir e trazer a vontade de ser feliz. Então tem que cuidar, né, desse corpo, né? Porque se você cuida dele, você cuida do seu sorriso, você cuida da sua autoestima, né? Então as pombagiras, né, elas não vêm dando gargalhadas, elas são simples, são de uma elegância na simplicidade, né? Porque elas são o quê? Energia, são espíritos trabalhando, né, nesse interno, olhando para dentro, porque o trabalho é de mergulhar dentro de cada um de nós, né? Muitas vezes as pessoas, elas querem agradar as entidades, né? Com roupas, perfumes, sabonetes e por aí vai. Não há necessidade disso. Quer agradar as entidades? Começa a fazer a tal reforma íntima, olhando dentro de vocês, em aquilo que eu posso mudar e melhorar, trazer uma reflexão todas as noites, como foi o seu dia, como você agiu com as pessoas ao longo do dia, como você trouxe essas pessoas para você, como eu posso melhorar as minhas atitudes. É isso que agrada a espiritualidade, porque quando você agrada a você mesmo, você está só expandindo aquilo que você já tem dentro de você. Então não há necessidade de dar gargalhadas, de ficar usando maquiagens que de longe vê você. Você pode não estar usando nada, porque a reforma é interna, aqui dentro. Você tem que estar bem aqui dentro. Se você está bem de cara limpa, tudo bem. Mas se você quer ficar bem com a cara, com as maquiagens, também está tudo bem. Porque o importante é você estar bem com você mesmo. As pessoas interpretam muito mal as nossas entidades, como Exu, né? Quantas as vezes, né, nos trabalhos com Exu, né, se falam palavrões, né? Se xinga o consulente que está passando na marca. É bravo demais, ao ponto de colocar a pessoa para baixo. Exu é justiça, é amorosidade, é compreensão. Ele está em auxílio da nossa reforma. Ele nos ajuda a entrar nos nossos lamaçais que está dentro de nós, né? Curar as nossas crianças que estão lá tão abandonadas dentro da gente. Ele vai lá nas nossas sombras e fala, tá na hora de encarar a realidade. Você está nos seus umbraus, você está nas suas sombras, nas suas rejeições. Exu está aqui para te ajudar, porque eu consigo te ajudar a levantar daí. Mas se você quiser, porque se você não quiser, eu respeito o seu livre-arbítrio, né? Muitas pessoas, elas falam assim,
Mas você trabalha numa casa religiosa, com as entidades, com os Exus, Pombagira, Preto Velho e por aí vai, e não consegue ajudar o seu filho. Como assim que Exu não trabalha no seu filho, não ajuda o seu filho a sair do vício, da droga? Exu ajuda quem quer ser ajudado. É isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça, que todos, eles só ajudam aqueles que se dispõem a querer ser ajudado. Aqueles que ainda estão nas suas rejeições, aqueles que estão nos seus infortúnios, estão confortáveis mesmo sofrendo, porque ele está acostumado com aquela dor, ele já está tão acostumado, ele já conhece bem aquela escuridão. Nesse momento ele não quer ajuda. Quantas pessoas desencarnam sem essa melhora pessoal? Não é porque Exu não ajudou, não é porque Pombagira não ajudou, não é porque Preto Velho não ajudou, não é porque as Play não ajudou, é porque a pessoa, ela não quis ser ajudada, ela não deu o passo e se manifestou a querer a cura. Aí elas vão para onde? Para tudo aquilo que elas estavam vivendo aqui por um bom tempo. Porque a morte, ela não vai nos livrar das nossas dores que não conseguimos lidar. Você sai do físico e vai para onde o seu pensamento está. Eu desencarnei no vício. Eu vou ficar no vício muito tempo se eu não olhar para dentro de mim. Porque o que fica para trás é só o corpo. É só esse corpo pesado. O meu sentimento, os meus desejos, vai tudo comigo, aonde eu for. Porque estamos alinhados e conectados. O espírito vai aonde a tua memória está. Tudo começa no pensamento. Quando esse espírito fizer um trabalho em conjunto, começando a olhar para ele, ele vai ter que olhar para ele, retirar ele de lá. Quando ele começar a ter essa vontade de sair de lá, que ele pedir ajuda, é de imediato. Ele precisa pedir ajuda. Ele precisa querer ser ajudado. Então, quando vem essa força, eu quero, todos eles vão te tirar de onde você está, tanto aqui no físico, como do outro lado. Muita gente pensa, desencarnou, morreu, como diz, né? Acabou o sofrimento. Não acaba, não acaba. Não liquida tudo aqui. É como eu disse, esse corpo grosseiro vai ficar, mas seu espírito vai. E ali tem todos os seus sentimentos. Então que a gente começa a buscar essa ajuda agora, a olhar para esses guardiões que estão sempre ao nosso auxílio, mas nós precisamos querer. Eles não vão interferir no nosso livre-arbítrio, porque Deus deu o livre-arbítrio para todos. Então, eles respeitam o livre-arbítrio. Muita gente fala assim, fulano de tal melhorou, ficou anos nas drogas, na bebida. Logo agora que ele melhorou, ele desencarna, ele poderia ter vivido muito mais. Graças a Deus que ele melhorou antes de desencarnar. Porque a aflição do outro lado vai ser menor. Porque quando ele for para o outro lado, ele já está olhando para ele. Ele já está no processo de cura. Ele está começando
a mergulhar dentro dele e trabalhar o que estava doendo tanto, que fez ele ficar por tanto tempo lá, nas ruas, nas calçadas, nos seus quartos escuros, nas suas sombras. Então ele está começando, quando ele nessa carne, ele começou a olhar para ele e ele desencarnou. Lá ele vai continuar esse processo de cura, que é muito bacana. Porque nós todos temos a oportunidade de mergulharmos dentro das nossas sombras. Não há melhora se nós não olharmos para dentro de nós. Quantas pessoas têm tudo na vida? Tem dinheiro, tem carro, tem apartamento, tem jato, tem viagens, tem joias e não são felizes. Porque não é isso que faz a felicidade. É o encontro com nós mesmos. A gente é feliz quando a gente se valoriza. Quando a gente tira nós das nossas sombras. Porque o processo é comigo e comigo. É eu comigo. Não existe o processo de cura. Eu curar a pessoa. Ou a pessoa me curar. Porque a gente tem que voltar a nós mesmos. E entender. Primeiro se perguntar o que me fez chegar aqui. E como eu posso sair daqui. É um trabalho conjunto entre duas energias potentes. Você com todos que estão com você, que é você mesmo. Nós estamos na carne e vemos só essa aparência. Mas atrás de nós temos um histórico familiar. Temos várias vivências. E cada uma delas eu trago algum ressentimento, alguma mágoa, alguma dor. Eu trago a mulher que não conseguiu sair do casamento frustrado. Eu trago o olhar que eu olhei para minha mãe e julguei. Eu trago o olhar que eu olhei para o meu pai e julguei. Eu trago a falta de compreensão. São muitas personalidades dentro de mim. Então eu vou ter que mergulhar em cada uma delas. Como vagalume, eu vou ter que iluminar cada uma delas dentro de mim. E dar vida a cada uma delas. Porque se eu não curar todas elas, que é eu não estou disponível. Eu não estou liberto dos ressentimentos e das mágoas. E quem nos ajuda a passar por tudo isso? Pelas tempestades da nossa vida. Quem é o remo do nosso barco? Porque nós somos o barco. Nós somos o automóvel. Quem que nos dá força? Qual é o combustível que nos ajuda? Que está nos auxiliando ao nosso progresso? A partir do momento que eu quero. A partir do momento que eu fui tocado por mim mesmo. Se vocês fecharem os olhos, se vocês se conectar com vocês, é como se fosse uma bola de esfera, solta no tempo. Se você se conectar com essa esfera, e de repente, essa esfera, ela cai no mar, e esse mar é cheio de luz. E essa luz é a divindade que habita. E essa luz está te puxando essa esfera que é você. Dentro de você. Aí você se conecta com tudo isso. E isso é como um lampião. Quando essa esfera, que é você, se conecta com essa luz que está dentro de você, que ilumina todo o seu ser, ilumina todas as suas personalidades,
todos que estão com você, quando você olhar o reflexo de você, você vai ver que você tem mentores e guardião que estava ali o tempo todo. Mas nós, nas nossas dores e no nosso ressentimento, estavam tão nas sombras que a gente não conseguia enxergar cada um deles. E a gente tem uma afinidade. Muitos têm afinidades com Mamãe Iansã. Uns têm afinidade com a egrégora de Exu. Uns têm afinidade com o povo das matas, das águas. Mas todos nós temos, todos eles, cada um conosco. Não estamos só, de jeito nenhum. E Preto Velho mandou uma mensaginha para nós, que eu vou ler para vocês. Salve as forças de todos vocês, meus filhos. Preto Velho vem lhe dizer que o altar do Senhor está na oferenda que você oferece para os seus irmãos. Não adianta colocar velas e encher o altar com cafezinhos e oferenda, se o coração do filho carrega tanto ressentimento. Ofereça para as pessoas o que você tem de melhor. Acredite, você tem duas potências nas suas mãos. Uma negativa, que destrói e aponta o dedo e que mata, e que leva as pessoas junto com você para o precipício. Mas você também tem a potência da vibração da cura, que resgata o amor e que eleva a todos e tudo. Você é neurotransmissor. Então, no seu altar, que você ofereça, lembrando que tudo que você oferece, você também receberá. Deus, dentro desse grande, nos ensina que o amor aproxima. Chega cada vez mais perto da essência divina, como você, que é todo divino. Então, tudo que Preto Velho quer e que todas as entidades querem é que a gente ofereça o que a gente tem de melhor. Por quê? Tudo que eu ofereço para o outro, eu vou receber em troca, de volta. Por que eu recebo de volta? Porque eu estou doando o que tem dentro de mim. Então, se eu ofereço para as pessoas amor, compreensão, união, eu vou receber, porque é de mim. Agora, se eu desejo para o outro os infortúnios, tenha certeza que eles também vão voltar para nós, porque é nosso, veio de nós, né? Então, o que Preto Velho quer dizer, que mesmo que você está oferecendo cafezinho, arrumando velinha para ele, tem que estar com o coração cheio de amor para dar. Não só para nego velho, mas para todos os seus filhos. Filhos dos pretos e dos brancos. Não interfere a cor da pele, porque o espírito, ele não tem cor. É só o corpo físico, que fica sobre a terra, repousando e sendo reciclado, né? Então, é isso que eu queria passar para vocês. Eu sou apaixonada por esse trabalho. Eu amo muito trabalhar com a espiritualidade. E eu convido a vocês a procurar, a estudar, a entender mais essa espiritualidade. Não esse espírito que está nas casas de tijolos, mas esses espíritos que estão nos nossos corpos, junto conosco, dentro de nós, nos auxiliando a sermos seres humanos melhores, porque dentro de nós, dentro desse humano, né, existe uma união com todo.
todos nós estamos ligados ao amor, à essência divina, juntamente com cada um de nós. Essa egrégora que nos acompanha, ela nos acompanha desde o princípio. Está sempre conosco. E eles nos dão o livre-arbítrio. Se eu quero cair no precipício, eles deixam a gente cair. Não é por falta de amor, é porque eles entendem que muitas vezes nós precisamos passar pela repetição até entender, até ler as entrelinhas. Igual o menino na escola. O menino vai para a escola estudar. Ele repete uma vez, ele repete duas. Mas quando ele pega para aprender, ele sai da repetição. Então, muitas vezes, nós estamos no ciclo de repetição porque ainda não aprendemos. Que precisamos olhar para nós, tomar posse do que é nosso e ser responsável pelos nossos atos. É assim que a gente aprende, tendo responsabilidade e amorosidade conosco mesmo. Um abraço de toda a egrégora que acompanha cada um de vocês. Que assim seja e assim é.